Bem-vindo, bem-vinda, dando sequência à série A Informação de $1 Milhão. Neste vídeo vou falar de alguns detalhes do paliativismo e seus efeitos na área do trabalho e emprego e também sobre as consequências da aplicação das novas tecnologias na automação industrial e comercial. Sou Domingos de Andrade, contador, auditor, controller, sociólogo e escritor. E, por favor, não esqueça de deixar o seu like e de subscrever-se no meu canal. Em resposta aos questionamentos de alguns amigos, devo esclarecer que o paliativismo, ou a ausência de preocupação com a eficácia na gestão de processos e serviços de maneira geral, e com as causas dos eventuais problemas que surgem durante uma gestão, não é uma teoria, e sim um fato cultural que, na administração pública do Brasil, vem se perpetuando desde os governos imperiais, o que se pode constatar nas centenas de obras públicas inacabadas e outras centenas de obras inúteis. E as incidências desse paliativismo no setor público decorrem basicamente de má formação da classe política, de má vontade, de escassez de recursos, geralmente por má gestão, e, agora no século XXI, de pressão do excesso de demanda por conta do supercrescimento populacional dos últimos 70 anos. O paliativismo também é facilmente identificável no setor privado, e os seus reflexos estão estampados no imenso volume de acessos nos diversos sites de reclamações de consumidores. Todavia, são praticamente inexistentes os vestígios de paliativismo nas demandas originadas por necessidades humanas supérfluas, como produção de automóveis, de veículos aquáticos de luxo, de computadores de alta performance, de eletrodomésticos da linha luxo, aviação particular, entre outras, por não haver alta pressão de demanda nesse setor e também porque a alta lucratividade compensa os cuidados com a eficácia dos processos. Historicamente, o Estado brasileiro tem sido omisso em relação à implementação de políticas que estimulem a geração de empregos, e uma delas é o ensino técnico de nível médio. As escolas técnicas, por exemplo, constituíram raridade absoluta por muitos anos e somente nas últimas 2 décadas tiveram uma ampliação mínima. E isto, aliado à má gestão de todas as demais políticas sociais e à ausência de regras legais inteligentes em relação à aplicação das novas tecnologias, contribuíram para os atuais 21 milhões de desempregados. E nesse contexto, além dos já conhecidos efeitos negativos da robotização industrial, a recém-robotização dos serviços de atendimento ao público, por exemplo, que era presencial até há pouco tempo, tanto no serviço público quanto no setor privado, além de não gerar nenhuma eficácia no atendimento à população, pois gera quase tantas dúvidas e problemas quanto soluções, suprime postos de trabalho de atendentes. Outro exemplo de efeito negativo da aplicação das novas tecnologias está no crescimento do comércio via internet que, atendendo às exigências de rapidez na movimentação de coisas, pessoas e outros interesses, suprime postos de trabalho no comércio de rua e nos shopping centers. Entretanto, apenas uma parte do potencial tecnológico foi aplicado até este momento da nossa história. A médio prazo entrarão em cena as aplicações em larga escala oriundas da inteligência artificial turbinada, isto é, incluindo aplicações da física quântica e nanotecnologia, e então tudo ficará pior na questão do trabalho e emprego, pelas seguintes razões lógicas. 1. O objetivo da robotização nos processos de maneira geral é reduzir ao máximo as atividades manuais diretas. 2. O objetivo número 1 no meio empresarial é a maximização de lucros, e a tecnologia tem sido usada para reduzir a folha de salários, a qual constitui uma das maiores fatias de custos empresariais. 3. Os empregos gerados pelas novas tecnologias representam menos de 1/3 dos empregos que elas suprimem. Portanto, diante dessas lógicas e da média mundial de desempregados girando em torno de 8 milhões, é pura ingenuidade acreditar na possibilidade de que as novas tecnologias possam diminuir os problemas sociais no mundo. A estas alturas,
Todos os governos mundiais já deveriam ter os seus ministérios especiais, que eu sugiro sejam chamados de Ministérios do Futuro, formados pelas melhores cabeças pensantes de suas nações e sem gerências políticas, para pensarem sobre como lidar doravante com a principal causa do aquecimento global, que é o excesso populacional mundial, e também com os efeitos da chamada modernidade tecnológica, como os que acabei de citar. Está claro que as novas tecnologias trouxeram e ainda trarão benefícios à humanidade. Porém, se não houver uma mudança de mentalidade por parte das autoridades mundiais, no sentido de disseminar a consciência de que a ganância por lucro e os prazeres oriundos das aplicações das novas tecnologias não podem se sobrepor às fragilidades do meio ambiente e às necessidades humanas vitais, de agora em diante os seus malefícios passarão a ser sempre superiores aos benefícios e os problemas ambientais decorrentes dos descartes de materiais tecnológicos e o desemprego causado pelas aplicações das novas tecnologias na automação industrial e comercial continuarão aumentando numa velocidade cada vez maior, sendo que o lixo tecnológico já não é apenas uma preocupação dentro do planeta Terra, mas também nas suas órbitas, onde são posicionados os satélites e estações especiais, os quais dão sustentação a inúmeras atividades humanas no mundo. Enganam-se as nações ricas se pensarem que estarão livres dos crescentes problemas sociais dos países pobres e em desenvolvimento, muitos deles causados pelas aplicações das novas tecnologias. A imigração forçada de mais de 70 milhões de pessoas nos últimos 5 anos já é um sinal do que virá pela frente se não começarmos a pensar seriamente no crescimento populacional mundial e também nos efeitos da crescente aplicação das novas tecnologias nas atividades humanas. Meu caro ou minha cara viewer, espero que tenhas apreciado este conteúdo e que faças o seu comentário e questionamentos. E muito obrigado pela atenção e não esqueça de deixar o seu like e de subscrever o meu canal.